Bom dia, bom dia! Que bom que você está aí, que bom que você está nos esperando. Nós estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé em Ação. Hoje o programa está sensacional. Nos aguarda. E no nosso programa de hoje, nós estamos com elas, com as maravilhosas, né, as mulheres de fé, essas meninas que estão aqui sempre com a gente, trazendo uma palavra abençoada para a sua vida. Nós estamos com a nossa querida Adriane Oliveira está aqui com a gente. Também nós estamos com a nossa querida Valéria Queiroz. Hoje nós vamos ter um bate-papo aqui muito gostoso, não é, meninas? E vamos falar sobre a prática do amor no casamento. Uau! A prática do amor no casamento. Eu quero ler um texto com você que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Olha o que diz o texto no versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não se inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Amém. Amém. Glória a Deus. Que palavra que o Senhor nos ensina para que você realmente entenda o que é o amor. Porque falar de amor é falar de Deus. Mas quando a gente fala do amor no casamento, um assunto que as pessoas estão maltratando tanto, parece que o casamento é algo que não é de Deus. E o casamento é uma criação de Deus. Foi Deus que criou o casamento. E quando a gente está falando aqui na prática desse amor, que é sobre isso que eu vou conversar com elas hoje, a prática desse amor no casamento, nós vamos falar que o amor é bondoso. Que o amor, olha o que Deus nos ensina, o amor é paciente e é bondoso. O amor, ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. O que isso quer dizer? Eu gostaria de falar um pouco sobre isso. O amor no casamento, ou seja, um casal, um marido e uma mulher, que não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Um amor que é fiel. Esse amor que Jesus ensina para o nosso casamento é um casamento onde o homem e a mulher são fiéis um ao outro. Eles não se alegram com a infidelidade. Eles se alegram quando eles são fiéis. Porque a fidelidade traz alegria, a infidelidade traz dores. E como isso é gostoso, a gente saber que esse casamento, Deus dá o casamento, Deus cria o casamento, mas Ele também ensina como você viver num casamento. A fidelidade, Adriane e Valéria, eu vejo, é como se um copo de água transparente. Qualquer pessoa pode olhar e dizer, essa água é de verdade uma água, é cristalina, não existe sujeira nessa água, porque a infidelidade é uma sujeira. Verdade. Não é? É uma sujeira e quando a gente, na verdade, quando a gente quer se limpar, a gente vai para os pés de Jesus. A gente vai buscar aquele que realmente entende o que é uma pessoa transparente. Então, a primeira coisa que o Senhor fala sobre o amor é sobre fidelidade. Como diz a palavra lá no livro de Eclesiastes, eu sou do meu amado, no livro de Cantares, aliás, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Onde você está, onde a mulher está, onde o marido está, o cônjuge também está, o outro também está. E você pode sair, você pode entrar e todos podem dizer, essa mulher é uma mulher fiel, esse homem é um homem fiel. Isso traz alegria no casamento, isso traz firmeza no casamento. Isso é praticar o amor de verdade, porque o amor, ele não é só de palavras, não é, Adriane? Não é um amor de palavras.
não é um amor que maltrata. Isso. É um amor que faz o bem. E você falando, né, na questão da traição, não é fácil quem é traído. Mas sabe de uma coisa, eu costumo comparar como uma ferida aberta. Sim. Se você tratá-la, ela vai ficar curada. E toda ferida, ela cicatriza, porque Deus, ele é perfeito, ele é fiel. Você colocando a medicação certa, você fazendo a limpeza. Quando você olhar, se você, como você estava falando, Sandra, sobre a questão do casamento, hoje em dia está um pouco descartável os casamentos. Isso. Não prestou, jogou fora. Verdade. E não é assim. Deus, ele derramou o seu amor nos nossos corações. E é um amor do tipo de Deus, não é um amor igual o amor humano, que um dia ama e o outro dia odeia. O amor, ele supera todos os obstáculos. O amor, ele tende a não só querer o seu bem próprio. E nessa questão da traição, eu costumo dizer que quando você trata a ferida, quando você olhar para ela, com o tempo, você só vai ver e vai lembrar, mas ela está cicatrizada, não dói mais. Verdade. Porque apesar de machucar tanto a infidelidade, o amor, ele vai, como você disse, ele nunca acaba. Então, ele é também um remédio, não é, Adriane? Porque quando vamos falar aqui na prática, aquele que traiu, ele também vai se sentir machucado por ele mesmo, por uma decisão errada, mas isso vai doer também na pessoa que traiu. E o outro, há um remédio? Tem como você recalcular essa rota? É claro que tem, não é, Adriane? Tem. É claro que tem, como você mesmo disse, toda ferida, se ela for tratada, ela recebe a cura. Ela recebe a cura. E é isso que Deus de verdade quer de nós. Que a gente tenha um coração disponível para amar, do amor do tipo de Deus, que é um amor que não leva ressentimentos. Lógico que uma traição não é nada leve. É verdade. Mas a gente vê que ali foi um erro de percurso. Isso. Olha para a pessoa e vê como um erro de percurso, mas que pode se reajustar a rota. E uma vez que uma rota reajustada, você vai chegar no caminho e no local onde você vai obedecer as sinalizações. A primeira sinalização de uma traição é o quê? Perdoar. Mas você pode dizer assim, não é fácil, não é. Mas uma ferida, ela leva um tempo para cicatrizar, mas ela cicatriza. Então é um tempo, é um exercício. O amor é um exercício. Todos os dias você precisa exercitar o amor. É dizer, eu perdoo em nome de Jesus, Pai. Eu reconheço que foi uma fraqueza da pessoa, foi um erro de percurso. A gente vê isso em Davi. Isso, perfeito. Davi, ele pecou, ele errou, foi um momento. E, infelizmente, ele não tinha bons conselhos. Isso, Quem ele foi se aconselhar não aconselhou bem. Então, assim, você tem que colocar no contexto geral. Não só como ele se arrependeu, né? E como ele se arrependeu. Como ele sofreu com o que ele fez. E houve o dano. Houve o dano, existe o dano, existe toda plantação, existe uma colheita. Isso. Mas assim, não quer dizer que eu vou tratar o casamento como algo descartável. Sujou, jogo fora. Não é assim. Isso. O amor do tipo de Deus é um amor que ele é longânimo, ele supera, ele suporta. Por isso que eu acho lindíssimo esse texto de 1 Coríntios 13, porque ele fala exatamente sobre o caráter do amor do tipo de Deus, que é o amor que a gente tem que ter. Exatamente. É um amor que, apesar de passar estamos falando aqui da infidelidade, não é? Começamos falando que o amor de Deus, o amor real no casamento é um amor que se alegra com a justiça e sim com a verdade, ou seja, não se alegra com a mentira, não se alegra com a traição. E a gente entrou nesse assunto de traição. E esse amor é um amor que há uma cura, há um remédio. Não é porque isso aconteceu, como vocês mesmo falaram, Adriana e Valéria, é um acidente de percurso. O próprio Davi, que eu não acredito que uma pessoa faça isso e tenha Deus e fique feliz com isso. Porque
o amor de Deus não deixa você ficar feliz, não é, Adriane? Você tem um fruto dentro de você e esse fruto é o amor. E quando você trai, alguém que trai, essa pessoa ela não vai ficar feliz. Ela também não vai ficar bem. Mas e o outro? O outro também tem uma chance de perdoar, de liberar esse perdão e de ser tratado os dois nesse casamento. É verdade. E há uma perspectiva, Adriane, em Deus, de esse casamento ainda ser melhor do que no início. Do que antes da traição, não é, Valéria? Porque você vai provar agora de uma experiência e vai colocar em prática agora esse amor. Eu não me alegrei com essa injustiça, mas eu me alegro com a verdade. Então tem jeito para esse casamento. Esse casamento que sofreu essa infidelidade, essa dor. E é muito importante que entre aí, Sandra e Adriane, o equilíbrio emocional. Porque quando a gente está desequilibrado emocionalmente, a gente não vai conseguir fazer exatamente isso que vocês estão falando. Esse equilíbrio, essa forma de olhar e perdoar, não é? Não vai acontecer isso. Por quê? Porque eu me desequilibro, eu já fico louca. Tem pessoas que surtam até quando sabem da infidelidade, quando descobrem a infidelidade e entram num verdadeiro desespero e não entendendo que as pessoas, o seu cônjuge, que ele pode errar. E isso não significa que vai ser o fim, que vai ser o final. Ao contrário, eu tenho que conversar e tenho que procurar ver, porque esse amor, ele não foi embora. Esse amor não foi embora. Não é? Na verdade, não deveria errar, né? É melhor que não faça isso, né? Tem casamentos que, graças a Deus, nunca passaram por isso. Mas, no caso, se acontecer, é o que você está dizendo, né? Não é o fim. Exatamente, que não haja esse desequilíbrio, porque havendo desequilíbrio, a confusão e muitas vezes a pessoa já quer se separar, não quer mais nem saber, já entra assim, acaba toda uma história sem parar e pensar e conversar os dois. O que foi que aconteceu, não é? Porque muitas vezes nós somos fracos. Quem nos fortalece é o Senhor. Não existe super-homem, super-mulher, não é? Existe nos filmes, mas assim, nós não existimos, não somos super-homem, super-mulher, super-crente. Não existe. Então, nós temos que procurar todos os dias estar nos pés do Senhor para que a gente possa ser verdadeiros e essa fidelidade, ela seja sempre. Isso. A gente não caia, não saia desse prumo, não é? Mas se acontecer isso, vamos tentar conversar, vamos tentar ver o perdão. Eu conheço muitas pessoas, Sandra, Adriane, muitos casais, que houve uma situação e que os homens chegaram assim, olha, eu errei, mas foi porque eu fui muito tentado, aí conta. Mas eu me arrependi demais do que eu fiz. Então, esse arrependimento, né? Esse arrependimento, ele é importantíssimo. É pedindo o quê? Eu preciso de uma nova chance. É verdade. Gente, e nós vamos falar hoje, esse programa todo, sobre a prática desse amor no casamento. Então, nós vamos estar falando aqui sobre várias coisas que você vai ser muito abençoado nesse programa. E nós vamos falar exatamente sobre esse amor. Nós estamos falando sobre a gente se alegrar nessa justiça. Então, não perde por nada o próximo bloco, que já nós estaremos aqui de volta, trazendo para você como praticar de verdade o amor no casamento. Então, chama teu cônjuge aí para ele sentar com você e assistir esse programa.